Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Olha que bacana, sejam bem-vindos à nossa comunidade. Eu me chamo professor Leandro Jesus, para você que não me conhece, talvez alguns de vocês me conheçam, mais para o lado da especialidade que eu tenho em GRC, governança, riscos, compliance, conselheiro empresarial, mentor, mas também eu aprendi ao longo dos anos uma nova profissão, do digital. Como estrategista, eu sempre atuei ali na retaguarda, no back-office, como nós falamos, né, ajudando profissionais ali com estratégias do mundo digital. Mas eu tenho uma longa carreira ali traçada no mundo empresarial. Eu aprendi o marketing raiz, né, mas como auditor, como consultor, ajudando empresas em mapeamento de processo, desenho de processo. E essa especialidade, esse conhecimento como auditor e como consultor, entendendo os processos de negócio das empresas, centenas de vezes eu passei ali pela área de marketing das empresas. E eu fui acompanhando aquela evolução do marketing orgânico, do marketing raiz, cada vez mais para o marketing digital. E, inclusive, clientes, eu tive diversos clientes que eram escritórios de publicidade, de propaganda, particularmente quando eu fui office boy com 12 anos, há muito tempo atrás, eu trabalhei num escritório de propaganda e marketing. Olha que interessante. Um escritório de propaganda e marketing no Brooklyn, aqui em São Paulo. Num bairro que tem aqui em São Paulo chamado Brooklyn. Tinha um escritório de propaganda, a JEP. A JEP. Eu lembro como se fosse hoje. Tive uma boa experiência lá, mas lá era o propaganda, publicidade, mas o marketing raiz, daquela produção raiz mesmo, até chegar na arte, portais. E a internet estava começando lá atrás, né? E essa especialidade, particularmente, ao longo do tempo eu fui conhecendo mais, até que chegou ali 2017. 2017 para 2018, eu comecei a ter mais curiosidade, querer conhecer mais. Então, se nós pensarmos aqui, tem 8 anos que eu entrei nesse mercado como um segundo momento na minha carreira, como se fosse um plano B ali, uma atividade, vamos chamar assim, extra. E o que eu fiz particularmente nessa carreira? Eu uni o conhecimento que eu sempre tive com o GRC Governança, eu fiz a união do GRC com governança, e lá eu tinha cursos e treinamentos que eu já aplicava para os profissionais que sempre trabalhavam comigo, na criação do trainee até se tornar gerente e diretor. Eu peguei esse mesmo material, eu empacotei, eu fui estudar ali todos os principais players, como Ladeira, Érico Rocha, os principais players de mercado ali, Marcos Paulo, todos os principais ali, Ícaro de Carvalho, estudando o que eles entregavam de metodologia, trazida sempre internacionalmente, ali do Russell Brunson ali, e outros ali conhecidos também, trazendo, eles empacotavam por meio de mentorias e cursos, e nesses treinamentos, nesse conhecimento ali que eu fui adquirindo ao longo do tempo, empacotei os meus cursos, treinamentos, inclusive cursos e treinamentos que eu sempre apliquei, eu já leciono, já dou aula, né? Já há 21 anos em universidades e pós-graduação em MBA, empacotei todo esse material e fui faseando ali, olha, esse material serve para trainee, esse material serve para o assistente, esse material serve para o sênior, para o gerente, por aí vai. Eu empacotei, coloquei esse material para mercado e consegui, inclusive, no meu terceiro lançamento lá atrás, 2018 para 2019, meu terceiro lançamento eu fiz o famoso 6 em 7, né? Abrindo isso para mercado. Eu lembro que na época foram 54 alunos que eu consegui trazer para esse movimento. Fiz esse movimento, daí um tempo depois eu fiz um movimento parecido, mas eu fiz para desempregados e profissionais que estavam ali em transição de carreira. E aí eu fui fazendo esses movimentos e fui aprendendo uma série de técnicas ali, unindo o digital com o que eu sempre fiz, mais de 20 anos ali ao longo da minha carreira, ora prestando consultoria nas empresas, ora ensinando ali os colaboradores das empresas, os profissionais que trabalhavam comigo. Eu abri para mercado e comecei a ajudar profissionais no mercado também com essa metodologia, com esse método. E esse método foi aperfeiçoado até que nós criamos a nossa famosa comunidade.
E basicamente, como vocês viram aqui, eu estou por trás dessa comunidade, sempre estive ali. Mas eu te faço a pergunta, você conhece a comunidade BBF? Você que está ao vivo aqui comigo agora aqui. Você conhece a comunidade BBF? Pois bem, a comunidade BBF, ela se chama Básico Bem Feito. O BBF significa Básico Bem Feito. Por que Básico Bem Feito, Leandro? Porque eu aprendi ao longo da minha carreira, se você consegue fazer o básico, mas bem feito, você já atinge o primeiro resultado e depois você vai aperfeiçoando e escalando todo o seu conhecimento. E essa comunidade, eu sempre divulguei ela nas redes sociais, então, se você quiser conhecer um pouco dos meus trabalhos, Hora GRC, Hora Digital, tem ali no @souleandrojesus, mas também, mais focadamente nesse projeto aqui, no @BBF Digital, entre outras redes, que eu vou fazer chegar até você também. Então, aqui está um pouquinho do que eu tenho propagado e tenho construído de mercado, e aí o nosso primeiro módulo aqui é como se fosse aqui, é uma aula de bem-vindos. Bem-vindos ao nosso projeto aqui do BBF Digital. Bem-vindos à nossa comunidade digital. Bem-vindos. E aqui, desde esse primeiro momento, eu quero que vocês tenham uma mentalidade de construtor. Eu vou ser o seu professor. Por já estar há 20 anos, 26 anos atuando no mundo corporativo, ter tido experiências no mundo corporativo e depois somando essa experiência com mais 8 anos, a princípio ali, no mundo digital, que é um mundo que muitos de vocês aqui que estão passando por aqui agora, talvez alguns conheçam um pouco mais, mas também tem alguém que passe por aqui e não tem conhecimento nenhum do digital. Eu sou um desses que não tinha conhecimento nenhum, eu tive que estudar e continuo estudando, porque a cada momento aparece uma novidade aqui no mundo digital. Eu já digo para vocês, já de antemão, vai ser básico, bem feito mesmo, receitinha de bolo, todas as metodologias que eu aprendi, eu fui aplicando, então eu aprendi como mentalidade de construtor. Fiz um curso do marketing digital, vim aqui e apliquei. Aprendi a fazer um carrossel, um Reels, um Stories, gestão de tráfego, fui aplicando. Aprendi a fazer uma live, como se fosse uma aula como essa daqui, no digital, apliquei. Então, essa consciência, esse nível de consciência que eu preciso que vocês tenham desde o início, com essa mentalidade de construtor. Eu vou direcionar vocês, mas eu preciso que vocês tenham essa mentalidade de construtor. Como que é o nosso formato? Bem simples. Em alguns momentos, nós vamos ter o nosso mapa mental e, amparando esse mapa mental, nós vamos ter os nossos slides e também alguma explicação maior aqui sobre o tema e trazendo alguma especificidade, algum exemplo para vocês aqui e outras ferramentas como desenho ali no tablet. Então, vai ser uma aula para vocês, espero que agregue e gere valor muito na vida de vocês. Essa é uma aula que eu falei para vocês, que é uma aula de abertura. É um tema que eu sei que esse tema do digital ainda não está bem sendo explorado ali nas faculdades, e aqui nós temos uma diferença entre o ensino teórico, que é ensinado nas faculdades, e a aplicação prática que gera resultado no final do dia. Essa mentalidade que eu quero que vocês tenham desde o início nessa jornada do construtor que vocês vão ter aqui agora. O resultado do final dessa primeira aula aqui é que você compreenda a nossa proposta de valor da nossa comunidade BBF digital. Que você conheça a jornada do construtor, que você pare de ficar buscando atalhos. Aqui tem um especialista que depois conheceu o digital. É o caminho inverso. Aqui não tem promessa vazia, não tem lançamentos onde você vai ficar sempre ali ficando no teórico. Se você tiver um conhecimento prático, você vai ter que investir ali centenas de dinheiros ali, um alto investimento ali em masterminds, mentorias caríssimas ali que tem centenas de pessoas na sala e não aprende. Aqui é uma oportunidade para você aprender, inclusive gratuitamente, que vai ficar disponível para vocês por um período ali no nosso canal. O que eu peço para vocês, só propague o canal, já curta, compartilha, se inscreva no canal para receber os próximos avisos. Vai ter um grupo de avisos aqui para você participar também, para você não perder nenhuma aula, mas só compartilha com o seu amigo, e tenha certeza que o digital, todos nós vamos ter que cada vez mais aprender e aperfeiçoar. Então, abandone os atalhos por enquanto, foca aqui, assuma o compromisso comigo, mas com você, da execução. Inicie oficialmente
a construção do seu primeiro ativo. Se você não tem nenhum produto, infoproduto no digital, você tem a grande oportunidade de aprender como fazer aqui. Com diversos e diversos conhecimentos que você vai aprender nesse dia aqui. Porque a maioria das pessoas continuam consumindo conteúdo, enquanto poucas pessoas conseguem construir um negócio digital. Diga para mim aqui. Essa é a mentalidade de construtor. Se você acredita que precisa comprar mais um curso para finalmente ganhar dinheiro na internet, talvez seja exatamente o motivo pelo qual ainda não conseguiu. Perdão. Hoje existem milhares de cursos, os gurus da internet que prometem a cada momento. Eles pegam o curso, mudam uma coisinha, ou não mudam nada e relançam e falam que é novidade. Em diversas situações na internet. Hoje existem milhares de cursos, milhares de especialistas e milhões de cursos gratuitos que você pode aprender. Mesmo assim, a maioria das pessoas continuam perdidas. E sabe por quê? Porque elas aprenderam a consumir informação, mas nunca aprenderam a construir. E essa é exatamente a nossa missão aqui da nossa comunidade BBF Digital. Aqui você não vai aprender apenas o marketing digital, não é a nossa intenção principal aqui é unir a prática do dia a dia das empresas. Se você é um contador, se você é um auditor, se você é um especialista, se você é um gestor, se você é um líder e quer ter ou aperfeiçoar o seu produto, transformar ele no digital, é aqui. Eu vou te ensinar da mesma forma que eu aprendi, de forma simples. Você vai aprender a construir esse seu ativo digital que pode te gerar valor durante anos depois que você publicar. Mas aqui nós temos uma questão principal. Tem algo que a faculdade não te ensina. A faculdade, ela não te ensina. Aqui está a diferença do teórico do que gera resultado. Mas atenção, aqui tem uma diferença do consumidor e do construtor. Essa escolha vai separar quem estuda por anos de quem constrói o negócio. Já entenda que você é um construtor desde o início. Já entenda que você está aqui para construir um ativo digital. As faculdades normalmente ensinam conceitos. O mercado recompensa quem transforma conhecimento em resultado, construtor. Ela ensina disciplina, o mercado ensina execução. A faculdade enxerga e entrega um diploma para você. O mercado valoriza quem resolve problemas, dores. Aqui na comunidade existe uma única filosofia. Anota a nossa filosofia para que você não esqueça nunca mais. Essa vai ser sempre a nossa filosofia aqui dentro da nossa comunidade. Aprender, construir, compartilhar e evoluir. Essa é a nossa filosofia e tem o meu compromisso. Por quê? Conhecimento padrão não muda vidas. Conhecimento aplicado por você muda vidas. Hoje eu quero que você responda apenas uma pergunta. Você entrou no mercado digital para ser um consumidor de conteúdo ou para construir um patrimônio, um ativo digital? Existe uma diferença enorme entre duas escolhas. E é exatamente essa diferença que separa quem passa anos estudando de quem realmente constrói um negócio. O mercado ele tem algumas dores. Vou trazer 3 para vocês aqui. Que basicamente são os principais desafios que o mercado traz no dia a dia. São 3 dores que o mercado traz que eu quero apresentar para vocês aqui. Quais são essas 3 dores, Leandro? Todos os dias surge uma nova estratégia, uma nova inteligência artificial, uma nova ferramenta, um novo método. O resultado? Paralisia. Então vamos lá. A primeira dor é a dor. Vou colocar aqui para vocês, ó. A primeira dor é a dor do excesso de informação.
A primeira dor é a dor do excesso de informação. Todo dia tem uma IA nova. Todo dia tem uma IA nova. Todo dia surge uma nova estratégia, um novo guru, um novo método, uma nova ferramenta. E você fica na paralisia. A segunda dor. A segunda dor é a falta de direção. A pessoa compra um curso do Instagram, depois compra um curso no YouTube, depois entra em uma mentoria, depois entra no mastermind, depois muda novamente. No final, ela estudou muito, mas construiu pouco. Eu passei por tudo isso, tá? Eu joguei muito dinheiro fora com esses gurus que prometem quando você entra, é uma aula no Zoom que não tem, é uma aula só para responder perguntas, não tem direcionamento algum. Eu digo para vocês que 70% para mais dos gurus da internet, eles constroem uma boa página, uma boa promessa, um bom discurso, quando você entra na sala, pouca entrega. A terceira dor aqui no mundo digital é a dor da baixa execução. E a dor da baixa execução tem a ver com a sua participação aqui nesse projeto. Muita gente sabe o que precisa fazer, mas pouca gente realmente faz. E o mercado recompensa execução, não intenção. Tem 3 perguntas urgentes que você precisa se fazer. A primeira, o mercado digital evoluiu ou está evoluindo muito rápido? Quem demora para começar perde tempo e experiência? Segunda, a inteligência artificial está reduzindo a barreira de entrada? Nunca foi tão fácil produzir conteúdo, vocês concordam? Mas nunca foi tão importante saber pensar. Terceira, quem constrói ativos hoje terá vantagem competitiva nos próximos anos. Quem apenas consome continuará sempre começando do zero. Aqui nós temos uma transição de mentalidade. Aqui nós temos uma transição de mentalidade. Qual que é essa transição de mentalidade que você tem que ter entrando aqui no digital? A maioria das pessoas pensam assim: preciso encontrar a estratégia perfeita para o meu produto digital. Aqui nós pensamos diferente. Preciso construir um sistema simples, básico, bem feito, mas que funcione todos os dias, como se fosse um perpétuo. Mais à frente nós vamos falar sobre o que é. Essa mudança parece pequena, mas muda completamente a sua forma de pensar e os seus resultados. Aqui está a mudança. O nosso objetivo aqui na comunidade, ele nasceu de resolver problemas nossos aqui, da nossa consultoria, da nossa escola de treinamento, dos nossos produtos digitais, transformando excesso de informação em conhecimento organizado. Aqui cada aula faz parte de uma jornada e você vai ter aqui. Nada aleatório, tudo possui uma sequência. Se nós vamos falar de Reels, nós vamos falar de carrossel, se nós vamos falar de live, se nós vamos falar de aula, se nós vamos falar de mentoria, se nós vamos falar de Instagram, tráfego pago, tem uma sequência. Início, meio e fim. Mas eu preciso que você entenda qual que é a sua figura nesse projeto. Senão, para você também não vai funcionar. E se você não tiver esse compromisso, esse projeto ele não foi feito, construído. Eu não estou construindo esse projeto para você. Se você não entender e não tiver essa clareza de como se comportar aqui no marketing digital. O que é um construtor? Existem 2 perfis de mercado. O consumidor, que age pela emoção e fica comprando curso todo dia e toda hora, e o construtor. Mas nós também temos o consumidor e colecionador de cursos, compra por comprar. Mas nós temos o construtor que cria ativos. Nós temos o consumidor que espera a motivação. Nós temos o construtor que cria uma rotina e fica ativado o tempo todo. O construtor procura atalhos. O consumidor procura atalhos. O construtor, ele domina fundamentos. Entenderam qual que é a visão e a mentalidade do construtor que você precisa ser desde o primeiro momento aqui no nosso projeto? Nós temos um caminho, um framework, que nós vamos trabalhar muito aqui na nossa jornada. Eu queria compartilhar esse framework com vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês nosso mapa mental.
Qual que é esse caminho, esse framework, esse passo a passo da nossa jornada? Consumidor, aluno, construtor, autoridade e empresário digital. A ideia é essa, é trazer você, deixar de que você seja mais consumidor e menos consumidor, menos aluno e mais construtor aqui no nosso projeto. Mas o desafio é que você, no final, tenha um ativo digital, que você seja um empresário digital, que você explique rapidamente cada etapa, que você mostre que não pula nenhuma etapa, que você consegue construir uma metodologia que funciona no dia a dia, na sua empresa e no seu projeto também. Esse é o nosso desafio, isso eu aprendi. E como isso funcionará aqui no nosso projeto da comunidade? Durante toda a jornada, você vai construir, não apenas assistir. Cada aula terá uma missão, um exercício. Cada missão produzirá um ativo para você digital. E ao final do programa, você vai ter criado a sua propriedade intelectual moldada no seu método. Qual que é o insight que você precisa aplicar em campo? Depois de anos de trabalho com empresários, são 26 anos, consultores profissionais, eu aprendi uma lição que mudou completamente a minha forma de ensinar, de agir. E olha que eu me formei em 2 MBAs e eu fiz didática de ensino superior também. O problema quase nunca é a falta de inteligência desses profissionais. É o problema principal, era a falta de método. Foi por isso que nós criamos o método BBF, o básico bem feito. Pessoas extremamente competentes permanecem estudando por anos e anos e anos. Outras, com menos conhecimento técnico, que vocês estão vendo no digital a todo momento, evoluem porque executam continuamente. Conhecimento sem execução, ele vai sempre gerar aquela execução de progresso. Execução consistente gera competência. Eu queria deixar um exercício prático para vocês. Eu queria deixar um exercício prático para vocês colocarem ali de forma prática. Eu vou deixar aqui, ó, perguntas do debate, exercício. Eu vou deixar aqui para vocês, nesse documento, e aí vocês dão um print sempre. Ó, o exercício prático vai ser esse aqui para vocês exercitarem. Toda aula vai ter esse momento aqui do exercício prático, tá? Vamos lá, pegue uma folha, responda, ou um bloco de anotações, responda essas 4 perguntas, já nesse primeiro dia aqui, nosso momento 1 aqui. Por que quero construir um negócio digital? Por que você quer ter um infoproduto? Por que você quer ter um curso publicado? Por que você quer ter um e-book? Por que você quer ter uma imersão? Por que você quer ter uma mentoria? Onde eu quero estar daqui 12 meses? O que estou disposto a construir diariamente para acelerar o processo aqui e alavancar e faturar e monetizar no digital? Vender seus cursos, seus livros, seus e-books, suas imersões, suas mentorias. E olha que eu me especializei em construir mentorias do zero, tá? Então, vai ter uma agenda dessa para ensinar vocês. Qual hábito precisa abandonar hoje? Qual que é o hábito que você precisa abandonar hoje? Olha que aqui a consistência é algo que funciona, mas funciona com excelência, primordial aqui no digital. Tem que ter consistência. Todos os dias tem que ter consistência. Guarde essas respostas para você. Você irá compará-las no final desse projeto aqui, ou bem mais avançado. Quem consome conteúdo acumula informação, obesidade cerebral. Quem constrói acumula patrimônio, ativo digital. O mercado recompensa a execução, não a intenção. Aprenda isso já desde o começo. Ferramentas, elas sempre permanecem. Cada dia tem um app novo, um SaaS novo. O mercado, ele vai te recompensar exatamente com ferramentas que mudam. Construir vale mais do que colecionar cursos. Aprenda isso. Se você quer ficar comprando todo de um curso de um novo guru no digital, ali de um novo player, fique à vontade. Mas você vai jogar dinheiro fora. Entenda a lógica. Por que você tem que comprar um curso? Grandes negócios, eles começam com pequenos ativos. Me ajude a responder essas perguntas aqui.
Número 1. O que mais tem dificultado sua evolução no marketing digital? São perguntas que alunos fazem para mim. Hoje eu tenho alunos de governança, riscos, compliance, mundo corporativo, empresarial, gestão empresarial, mas eu tenho alunos aqui no digital também, onde eu ensino esses profissionais. E eu estou trazendo esse conhecimento aqui para vocês também, essa oportunidade. O que mais dificulta no digital é a persistência, é não ter persistência. Que você tem que ter persistência. Por exemplo, tem uma aula nossa que é para falar sobre construção de autoridade, mas uma aula mais simples. Como publicar 3 Reels por dia. Se você não tiver a consistência, você não vai publicar 3 por dia, 3 ou mais. Se você publica 3 remix por dia, se você publica 3 carrosséis por dia, 3 posts por dia, se você faz uma live por semana, isso é consistência. Se eu não consigo entregar uma aula para vocês aqui, eu não tenho consistência. Então, a maior dificuldade é não ter consistência. É não ter consistência. Próxima pergunta. Você se considera hoje um consumidor ou um construtor? Hoje eu sou um construtor também. Mas já fui muito consumidor, já joguei muito dinheiro fora desse povo, só que você só descobre depois. Depois não tem como voltar atrás. Então se torna um construtor também. Aprenda, construa o seu método e ensina alguém. Quem ensina está aprendendo 2 vezes. Qual ativo digital pretende criar primeiro? Eu criei primeiro, eu transformei os meus treinamentos corporativos em meu primeiro ativo digital. Mas também construí outros ativos digitais, como livros. Eu tenho 4 livros. Deixa eu pegar um livro bem bacana aqui, que eu vou falar bastante dele aqui, inclusive, para vocês. Ó. Esse é um dos meus livros. Ó. Fique Rico com Relacionamentos. Fique Rico com Relacionamentos, como fazer a sua vida com network. Eu atuo com network empresarial já há mais de 12 anos. Eu escrevi esse livro, tem mais de 500 páginas esse livro. Foi um ativo digital que eu construí, porque eu escrevi o livro, eu tenho a versão impressa, como eu mostrei para vocês, mas eu tenho também a versão digital. E a versão digital é um infoproduto aqui, que eu aprendi a criar estudando aqui no marketing digital, no mundo digital. O meu ativo foram livros digitais, cursos, treinamentos, imersões. Qual vai ser o seu primeiro produto digital que você vai criar? Responda aqui para mim. O que mais chama a sua atenção no método BBF? A nossa filosofia do básico bem feito, simples assim. Sempre nós pensamos a forma mais simples, mais básica de produzir algo, de criar algo. Depois nós aperfeiçoamos. É assim na vida. Vocês sabem, é assim na vida. Só que eu preciso saber exatamente qual que é o seu compromisso desde o primeiro momento. Porque eu não quero fazer com que você perca o seu tempo. Qual o compromisso que você quer assumir a partir dessa aula? Passar por aqui, aprender, aplicar? Então, imagine que você vai ter uma aula para organizar o seu Instagram, o seu LinkedIn, o seu YouTube. Depois dessa aula, se você não aplicar, você passou por aqui e perdeu o seu tempo. Eu não quero que você perca jamais o seu tempo. O nosso tempo é algo muito valioso. Então, assuma o compromisso. Eu vou criar o meu primeiro ativo digital a partir desse movimento. Entenda que considere que eu vou estar muito feliz por vocês. Nós temos 2 perfis de profissional que acabam impactando na nossa carreira e na sua carreira. Você pode continuar sendo o profissional operacional, comprando cursos em estratégia, consumindo conteúdo diariamente, buscando atalhos sempre. Aprende e quer fazer do seu jeito. Depende da sua motivação, da motivação de alguém. Mas você pode ser um construtor estratégico a partir de agora. Construtor de ativos digitais, seguindo um método, executando continuamente, tendo persistência, criando ativos digitais, desenvolvendo um patrimônio intelectual.
Nós temos um momento aqui na nossa aula, pessoal, que para mim é um dos momentos bem valiosos aqui, que é o momento da cultura do BBF Digital. Esse momento da cultura, para mim, é um dos momentos mais valiosos que eu entendo que você possa ter aqui na nossa aula, no nosso projeto da comunidade BBF Digital. Indicação de livros, artigos, filmes e documentários. A nossa indicação de livro de hoje, qual que vai ser? Vou colocar para vocês aqui, ó. The One King, The One Thing. Por que você tem que ler esse livro? Porque ele mostra exatamente como ter foco e priorizar o seu dia a dia, as suas atividades, para ter resultados extraordinários. Mas quando aplicado com consistência. E esse livro me trouxe esse ensinamento e eu estou trazendo aqui para vocês. Indicação de artigo. Aprendizagem ativa e prática deliberada. O objetivo principal, qual que é desse artigo? Compreender o que a execução acelera a sua aquisição de competência. Essa é mais uma competência que você está adquirindo aqui no digital. Qual que é a indicação de filme? The Founder. Ele cria uma conexão, basicamente, onde ele demonstra como sistemas e a sua execução consegue transformar uma ideia em uma organização escalável. Então, esse filme é uma super indicação para vocês. Tá? Indicação de documentário. Inside Bill's Brain. É uma decodificação que você tem aqui. Ele reforça a importância do aprendizado contínuo, da curiosidade, mas principalmente na construção de conhecimento ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. É um super documentário, não deixe de assistir, porque tenha certeza que ele vai ajudar, mas vai ajudar muito no dia a dia, ao longo da sua carreira. Nós chegamos no momento aqui onde nós temos o nosso famoso resumo executivo. Nosso famoso resumo executivo, e aqui nós empacotamos ou resumimos tudo que nós falamos até agora. Então, qual foi o objetivo já nesse primeiro início aqui, sem muitas apresentações? Nós vamos ter tempo para nos conhecer cada vez mais. Você vai ter tempo para conhecer minha carreira no mundo empresarial, mas no mundo do digital também. Aqui eu trouxe para vocês a apresentação do projeto da comunidade BBF Digital, mas também reforçar para vocês qual que é a sua jornada e qual que é a nossa jornada de construtores. Nós temos que ser construtores aqui no mundo digital, não consumidores. Eu trouxe para vocês as principais características de um consumidor, de um aluno, de um construtor, até que você começa a virar uma autoridade. Imagine quantos professores nós temos, mas quantos professores nós temos que se tornaram autoridades? Quantos empresários nós temos? Por exemplo, nós temos lá um empresário chamado Flávio Augusto. Hoje ele transformou o conhecimento e a experiência dele de 30 anos na Wiser, né, no WhatsApp, mas ele criou um ecossistema digital com a mesma lógica que ele criou aqui de cursos. Treinamentos ele trouxe para o digital, está ensinando empresários como transformar os seus negócios. Então ele transformou, ele se tornou, ele saiu de um aluno, saiu de um empresário, ele se tornou um construtor e se tornou uma autoridade. E hoje também ele é um empresário digital. A promessa aqui é: você quer se tornar também um empresário digital? Lembre-se, a execução supera a intenção sempre. O básico bem feito, o nosso BBF, é a base de toda grande autoridade. Você precisa querer. Sua empresa não pode depender apenas de você. Escale o processo. Escale o processo. E treine a sua equipe. Não inventa a moda a mais na incerteza, comprando um novo curso todos os dias. Foque em eficiência, em controle, em aprendizado para se tornar um construtor. Mas você tem que seguir alguns princípios. Nós vamos indicar 5 princípios para vocês aqui na nossa comunidade BBF Digital. Primeiro, aprenda ou se permita aprender. Segundo,
construa. Terceiro, compartilhe esse conhecimento, ensine alguém. Com esse ensinamento, você aprendeu 2 vezes. Quarto, evolua. E quinto, multiplique tudo que você aprendeu ao longo do seu aprendizado aqui na nossa comunidade. Só esse pedido para você. Aprenda, construa, compartilhe, evolua e multiplique todo esse conhecimento que você aprendeu aqui no nosso projeto da comunidade BBF Digital. Aqui está a sua jornada do construtor. Aqui está a nossa proposta para ensinar você a conhecer esse caminho. Abandone os atalhos, os gurus, as promessas vazias de mais um curso. Aprenda a construir o seu próprio, com um documento mestre, com uma metodologia, com um básico bem feito. Com quem já investiu muito, aprendeu e agora está aqui para transbordar, para transferir um pouco desse conhecimento com vocês. Essa primeira aula foi um pouco uma aula mais longa, mas eu prometo que as próximas vão ser bem direto ao ponto. Nós vamos ter aqui centenas de aulas disponibilizadas nesse canal. Novamente, eu peço só que você se inscreva, compartilha, envia para um amigo, para um empresário, para quem precisa ter esse conhecimento do digital, que eu aprendi e estou entregando para vocês, também como empresário, como amigo, como professor, como mentor, a forma que você queira entender, mas eu também sou um construtor, como você é um construtor nesse momento. Aqui já fica um convite para você conhecer um pouco mais dos nossos projetos, ali da comunidade GRC, da comunidade aqui do digital, do infoproduto, da internet, dos cursos, mentorias digitais que nós temos. Mas aqui é um acesso que você vai ter para você saber onde nós vamos disponibilizar esse material, uma aula como essa que você está tendo aqui agora, da nossa comunidade BBF Digital. Esse material ele vai ficar sempre por 7 dias ali disponíveis. Essa aula eu vou deixar um pouquinho mais, mas entenda que toda aula que eu publicar, por exemplo, eu publiquei hoje, numa terça-feira, talvez, ela vai ficar por 7 dias e talvez na próxima semana, na quarta-feira, você não visualize mais o material. Imagine que eu entreguei uma aula sobre como fazer um remix, como fazer um Reels, como fazer uma live, como estruturar um produto digital, como fazer um e-book, como fazer uma mentoria. Se você não assistiu, você vai perder essa oportunidade e vai ter que investir 3, 4, 5, 10, 20, 100 mil reais ali nos gurus. Aí fica a sua escolha. Eu já investi, eu aprendi e continuo aprendendo. Aqui tem a oportunidade. Então, eu vou colocar um grupo de avisos também, um grupo do WhatsApp, para que você participe da nossa comunidade no grupo de WhatsApp. Mas nesse caminho aqui, tanto nesse QR Code ou na descrição vai ter o link do grupo de WhatsApp, mas vai ter o link aqui da nossa bio, onde você pode ter acesso a essa gravação que vai ficar no nosso canal do YouTube, no link que vai também ficar disponível aqui na descrição. Show de bola? Acho que essa era a nossa intenção aqui nesse primeiro momento, de trazer essa oportunidade para você. A intenção aqui é clara, trazer uma forma básica, mas bem feita da comunidade BBF. Aqui uma oportunidade de você não ficar adquirindo como consumidor, na emoção, um curso por dia na internet, que você muitas das vezes nem assiste. A proposta aqui é que você tenha um pouco mais de tranquilidade para tomar a sua decisão, mas tomar uma decisão assertiva. Para você adquirir um curso, uma mentoria, um treinamento no digital, mas já sabendo que se você não analisar bem a sua decisão, você pode escolher um curso, uma mentoria, e quando você chegar vai ter uma sala com 5, 10 mil pessoas lá num Zoom, onde o professor não vai conseguir te dar atenção e resolver a sua dor. Nós temos dores diferentes. Imagine que eu sou consultor, sou empresário e você tem uma loja, você tem imobiliária, você tem uma construtora, você dá aula, você tem um produto X. Vocês concordam que cada um tem uma especialidade e se você aprende a técnica, o conceito, o caminho direitinho, a lógica, a jornada do construtor digital, do seu ativo digital, fica mais fácil para você tomar a decisão. Aí depois você entra lá numa mentoria, mas com assertividade. Professor Leandro Jesus, viabilizando, trazendo essa oportunidade do projeto da comunidade BBF Digital. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, siga, compartilha, vamos fazer crescer essa comunidade muito aqui nas nossas redes do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, todas as principais redes aqui. Grande abraço e até
a próxima aula.